Muito boa tarde. Mais uma terça-feira, cá estamos nós para procurarmos ampliar o nosso entendimento, né? Por que nós estamos aqui nesse planetinha, passando por tantas atribulações, por tantas dificuldades, e na doutrina espírita nós temos as respostas, né? Então, a gente que vem com frequência, que procura assimilar aí as lições, vão se posicionando mais seguros aí na Terra, né? Então, vamos ao nosso momento de interiorização para fazermos a nossa prece. Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Uma boa tarde para todos nós. Bom, nós estamos tratando da natureza, da origem da natureza dos espíritos, né? Falando sobre os espíritos, sobre as características, né? Mas nós vamos partir desse número aqui, porque foram os dois últimos da semana passada, e não vale a pena passar assim, correndo por esse, principalmente, o slide seguinte, porque é uma das coisas mais importantes para a gente compreender nessa questão do estudo que nós estamos fazendo sobre os espíritos, né? Sobre onde os espíritos estão, né? Onde eles vivem. Então, como eu passei muito rápido por ela, e eu achei que deveria voltar, a Magui, até ela hoje não está aqui, porque ela está com umas visitas, ela falou, ele faz favor, volta lá, porque ficou muito correndo e aquilo é importante, e eu dei plena razão a ela, eu também já tinha pensado nisso. Então, olha só, na 86, Kardec pergunta aos espíritos se o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita. E eles responderam assim, né? Sim, eles são independentes e, não obstante, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então, olha só, reagem incessantemente um sobre o outro. Então, quando às vezes a gente fala que nós nunca podemos nos isentar aí da influência dos espíritos. A influência dos espíritos é independente da nossa vontade. Nós não temos como bloquear isso de jeito nenhum, por causa disso aí, ó. Reagem incessantemente um sobre o outro. O mundo, né, o plano espiritual, a dimensão espiritual e a material. Reagem incessantemente um sobre o outro. Então, a gente não tem como evitar uma influenciação espiritual. Daí a importância e a necessidade da gente cuidar dos nossos pensamentos. Quando Jesus recomendava orai e vigiai seus pensamentos, porque não adianta a gente ficar orando, e o nosso pensamento está numa sintonia ruim, porque a gente não vai conseguir escapar das influências, e as influências vão estar de acordo com a nossa sintonia. Não tem como, olha, no domingo aqui passado, né, anteontem, nós falamos sobre o anjo da guarda. Que muita gente negligencia, achando assim que é uma realidade longe, ou então que é só para criança. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O anjo da guarda é um espírito protetor que Deus deu a ordem. Está escrito isso lá. É por ordem de Deus que eles estão a nos guardar, a nos guiar. Né? Então, quem quiser depois ou ver lá no YouTube, ou pede aí para fazer uma cópia, assim, porque vale a pena a gente lembrar disso, reconsiderar essa ideia de que a gente
né, que a gente tem aí e que vale a pena a gente prestar atenção. É um espírito que se liga a nós e é de uma ordem elevada. Nós vamos logo depois estudar a ordem aqui dos espíritos, as 3 ordens e as várias classes, a gente vai estudar, a gente vai ver, né, que eles pertencem a uma ordem elevada porque eles são bons, eles são superiores a nós. Nós, infelizmente, porque temos ainda todas essas paixões que a gente carrega com a gente, os nossos vícios, as nossas inferioridades, nós estamos ainda na ordem, na 3ª ordem dos espíritos imperfeitos. E ali tem várias classes, né? A ordem dos espíritos imperfeitos é a que reúne um maior número de classes. A dos puros, por exemplo, só tem eles, puros. Então, o anjo da guarda é o único, veja bem, é o único espírito de ordem elevada que se une a nós, mesmo com a nossa sintonia inferior. Porque ele é nosso guarda, ele é nosso guia. Ele só cuida da gente, nós somos sua prioridade. É trabalho desses espíritos nos guiar pelos bons caminhos, né? Como um pai guia o seu filho aqui pela terra, ou pelo menos deveria guiar. Então, mas ali também está escrito, ele abandona o seu protegido? Não. Perdão, ele não abandona, mas ele se afasta. Isso não quer dizer que ele vai sumir, né, de perto da gente, não. Ele dá um tempo se nós estivermos dando mais importância às opiniões e conselhos dos espíritos inferiores, porque ele não atenta contra o livre-arbítrio. Então vejamos, olha, eles são elevados, mas eles ficam conosco porque eles são nossos guias. Eles precisam ser mais elevados para poder nos guiar e poder nos aconselhar. Mas mesmo eles, quando a gente está numa sintonia baixa, dando ouvidos, né, importância para o que os espíritos inferiores estão falando, ele deixa a gente apanhar um pouco. Igualzinho aquela mãe que está vendo o filho, sobe na cadeira, ela tira, sobe, ele vai cair, ela tira, ele sobe, até que chega um ponto que ela fica do lado, para não ter uma tragédia, né, para não abrir a cabeça, bater ela no chão, ela fica do lado e deixa ele levar um susto. Se ele for cair de cabeça, ela segura. Né? Mas a mãe deixa ele levar um sustinho para ele parar, porque nem sempre ela vai estar ali do lado dele para poder segurar a onda dele. Né? Ele vai se machucar um momento qualquer. Então, o anjo da guarda, ele age mais ou menos assim. Mas os outros espíritos, de uma maneira geral, eles não têm essa obrigatoriedade conosco. Então, eles vão estar, os espíritos que nos influenciam, de acordo com a nossa sintonia. Então, essa ação incessante de um mundo sobre o outro, ela vai acontecer nessa sintonia. Nessa palestra de domingo, a gente citou os outros que se unem a nós. Quais são? Espíritos familiares, né, que não quer dizer que tenha sido da família. São espíritos conhecidos nossos, espíritos simpáticos também, que são aqueles que se unem a nós pela similitude de pensamentos. Aí pode ser bom ou ruim, né? Porque se a gente tiver com pensamento ruim, vão ser eles, ou se tiver com pensamento bom, vai ser espírito melhor. E os espíritos malévolos, aqueles que captam nossos pensamentos e ficam no campo. Então é muito importante a gente lembrar disso. Os espíritos não têm um lugar determinado, eles só são impedidos de entrar em mundos superiores. Mas o nosso é um mundo inferior. Não o mais, mas é também inferior. O mais inferior é o primitivo, mas nós também não estamos no mundo melhor. Então vamos a essa aqui, que também dá continuidade a essa ideia, porque a gente passou muito batido por ela, né? Então olha só. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? E eles responderam, os espíritos estão por toda parte. Olha aqui, ó, por toda parte. Povoam ao infinito os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado. Olha aí. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem saberdes.
Nessa partezinha, então, vermelhinha, que a gente está aqui, ó, a gente pode situar o anjo da guarda, que está sem cessar ao nosso lado. Quando a gente diz ao nosso lado, não quer dizer que ele está encostado na gente, unido ao nosso campo energético, como se fosse um encosto, não, né? Não é isso. O anjo da guarda pode estar onde quer que seja no espaço, porque ele é um espírito elevado e a gente vai ver que eles têm o poder da ubiquidade. Então, aqui, nessa parte aqui, nós podemos aqui situar quem? O anjo da guarda, que vai estar sempre com a gente, que o trabalho dele é esse, nós somos a sua prioridade, vai estar sempre nos aconselhando, mas não vai atentar contra o nosso livre-arbítrio. Vão estar os espíritos simpáticos ao nosso pensamento, e que, por isso é que a gente tem que vigiar, porque se eles não forem bons, os nossos pensamentos, a nossa companhia vai ser péssima. Vai ser horrível. Aqueles cobradores de outras vidas, que são chamados de obsessores, né? Mas eles são espíritos iguais a nós, não são nem piores, e já conviveram com a gente, às vezes, em outras oportunidades, e estão querendo cobrar alguma coisa que acham que foram explorados ou foram prejudicados. E esses vão nos achar. A gente não tem a dúvida, não, eles vão nos achar. Né? Quando a gente, às vezes, está muito bem, de repente, a gente começa a sentir uns problemas. É uma influenciação. Pois é, pode não ser uma influenciação só pelo nosso pensamento inferior, não. Esses espíritos, eles conviveram conosco, eles vão nos encontrar se eles tiverem alguma coisa para nos cobrar. Mas, não tem saída? Claro que tem. Eles precisam entender que eles não podem fazer justiça com as próprias mãos. Eles vão entender se nós dermos condições para isso, para que eles entendam isso. Então, fazendo prece, se a gente desconfiar que a gente está sendo obsidiado por um cobrador, vamos pedir perdão. Vamos pedir perdão para ele. Porque se ele está ali cobrando alguma coisa, é porque alguma gente aprontou, senão ele não estaria. E se ele está porque a gente abriu alguma porta, senão ele também não ia entrar. Mas o espírito precisa de porta? Não, isso é metáfora. Abrir porta é abrir pensamentos ruins. Pensamentos inferiores, né? Isso é uma metáfora, porque a porta e parede não é obstáculo para eles. Mas o nosso pensamento superior é. Esse é. A nossa elevação moral é. É a única coisa que pode contra eles. É isso. Sintonia elevada do pensamento, reconhecimento dos erros num pedido de perdão, que a gente possa fazer a eles, mesmo que eles não queiram nos perdoar, mas se a gente estiver pedindo isso com sinceridade, nós estamos elevando nossos sentimentos. Isso é importante. Isso diminui a ação deles, isso quebra um pouco, não é, aquela sintonia que eles estão mantendo conosco. Mas a maioria tem raiva deles. Sabe aquele cobrador, você vai para uma loja, você faz uma compra gigantesca, você não paga, ainda bota um pitbull treinado para atacar lá na tua porta. A hora que o cobrador chega, você solta o cachorro em cima. Poxa, é mais ou menos isso, tá? Que a gente faz. Chega às vezes pessoas aqui no centro, aí fala assim, olha, eu tive num outro centro e falaram que eu tô com uma macumba em cima, fizeram um trabalho para mim, e eu estou com o obsessor me prejudicando muito e eu quero que vocês tirem ele de mim. Como se nós tivéssemos esse poder. Como se alguém tivesse esse poder. Os espíritos se ligam a nós por algumas razões que eles acham que eles tenham, ou pela sintonia do nosso pensamento ruim ou bom. Eles se ligam assim. Então a gente não tem o poder, espírito não se amarra, não se tranca em lugar nenhum, não. Porque eles não nada é obstáculo para um espírito. Então as pessoas precisam entender que essa antipatia que já é gerada pelo fato, às vezes, não, você está sofrendo um processo obsessivo, um espírito mau está com raiva de você. Pronto, aí já estabeleceu uma raiva sua com ele também, fez uma ponte perfeita para ele ficar ali se banqueteando e adorando a história. Então, se a gente acha que a gente está sob a influência de um espírito ruim, que queira nos prejudicar, que esteja ainda numa situação inferior, temos que orar por ele. Tem que fazer isso.
Porque ele não está por acaso, não existe esse acaso. Né? Um espírito que está nos influenciando, querendo alguma coisa de ruim conosco, ele tem um propósito, senão ele não estaria ali. Né? Nós já tivemos outras experiências, outras vidas, com outras personalidades, e nunca fomos melhores do que somos hoje. Se hoje a gente ainda se acha vaidoso, orgulhoso, porque todo mundo que está na Terra tem um pouquinho disso ainda, senão aqui não ia estar. Então, se nós reconhecemos que nós somos, né, ainda temos um pouco de orgulho, de vaidade, de ciúme, de ambição, né, de egoísmo, se a gente reconhece que a gente tem isso um pouco, né, ainda tem isso aí, é porque a gente tem. E se temos, nunca fomos melhores, quer dizer, lá para trás fomos mais egoístas, mais orgulhosos, mais viciosos, porque se a gente está nessa agora, não está numa situação de querer mal, né? A gente não deve querer mal para ninguém, já sabe disso e nem quer. E ainda acha que ainda tem essas influenciaçõezinhas da inferioridade, então é porque a gente já foi bem pior. Quer dizer, o que a gente já fez lá para trás? O que a gente pode ter feito para esses espíritos, para esses irmãos que estão nos querendo prejudicar hoje? Não é a troco de nada. Nenhum cobrador vai para a tua porta bater lá se você não deve. E se você prova para ele que não deve, ele se desculpa e vai, diz que errou o nome, o endereço, sei lá. Mas não vai ficar lá, não, você deve, não deve o quê, amigo? Eu não te devo nada, eu não comprei nada. Ele não vai mais voltar. Né? Então, normalmente, a gente quer soltar os cachorros em cima dessas almas que estão ali nos cobrando alguma coisa, que acham que foi explorados. Então, o que pode resolver isso? O reconhecimento da nossa inferioridade, não é? Nas nossas preces, colocá-lo nas nossas preces não como um inimigo, mas como aquele que está nos cobrando alguma coisa que a gente não tem certeza que fez, porque a gente não lembra, né? Deve ter feito, mas não lembra. Então pede perdão. Se fez alguma coisa, pede perdão. Se não fez, tudo bem. Qual é o problema de pedir perdão a si mesmo? Né? Mesmo que não tenha feito. Às vezes ele acha que fez. Então isso já é uma sintoniazinha melhor que a gente tem, que é uma arma contra eles. Agora, ficar com raiva deles e querer que eles sumam da nossa vida, eles não vão sumir, não. Eles não vão. E se forem algum centro mediúnico que fala, não, eu vou tirar isso de vocês, é mentira, porque não vai, não. Ninguém faz isso, não tem condição. O que pode acontecer é eles afastarem aquele espírito temporariamente, que é normalmente o que acontece aqui nas nossas reuniões mediúnicas, quando a gente recebe um espírito assim, uma comunicação assim de um espírito, aquela pessoa que está doutrinando, conversa com o espírito e diz, amigo, mesmo que você tenha alguma coisa contra, compreenda que você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Espirituais, no caso, né? Pela sua vontade, porque você vai acumular dívidas. Então ele vai ser evangelizado, ele vai ser orientado, os espíritos vão neutralizá-lo, pelo menos no momento, ele não vai voltar para onde ele estava, pelo menos naquele momento, vai ser dada a ele uma oportunidade de aprendizado, dele entender o processo todo. Se ele não entender, ele não vai ficar aprisionado em lugar nenhum. Até porque aquela outra alma deve alguma coisa. E cabe a outra alma que está sendo influenciada trabalhar também por isso. Pelo bem-estar próprio e da alma que ela prejudicou. Né? Com preces e desejos no bem. É o amar o inimigo, que está aí no Evangelho. O que é amar o inimigo? Não precisa dar abracinho, beijinho, nada disso. Mas não deseja mal. Fique feliz com o bem que lhe acontece. Isso é amar o inimigo. Então, essa questão é muito importante, porque ela dá já um pré-requisito aqui para o entendimento lá da lei de liberdade, que é o que a gente vai colocar aqui ainda, os 2 slides a respeito disso. Né? Então, continuando, ó. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós sem saberdes. Esse observando-vos aqui, é muito importante considerar esse verbo aí.
Porque eles não nos atacam de pronto, não. Eles ficam observando a nossa conduta, o nosso comportamento. Se a nossa sintonia estiver boa, se a gente estiver fazendo um trabalho bom, eles têm dificuldade, eles não conseguem chegar. Porque não tem similitude. Eles trabalham por sintonia, eles não conseguem. Então, quando um ladrão quer entrar na nossa casa, mata o nosso cachorro, destrói o alarme, quebra a porta, entra com uma arma e entra na força. Mas o espírito não faz isso. Ele não tem como, ele não tem recursos para isso, se a gente não der. Então a gente convida. O pior é que a gente convida para lá dentro da nossa casa. Quando a gente vê filme aí de vampiro, tem uma tradição nos filmes de vampiro que eles só podem entrar na casa da gente se eles forem convidados. E isso todos os filmes de vampiro mostram, eles precisam receber um convite. Então eles são sempre sensuais, bonitões, né? Eles são agradáveis, simpáticos, para que eles possam conquistar alguém ali que possa convidá-los a entrar. E não vamos achar que os nossos cobradores não agem diferente, que eles não agem, não. Eles também ficam ali na espreita. Às vezes até auxiliam em alguma coisa para adquirir confiança, né? Mas não nos iludamos. Isso é só para conseguir o que eles querem. Então eles ficam nos observando. E assim que a gente convida com uma sintonia baixa, com raiva, com ódio, com inveja, com essas coisas todas, eles entram. É a facilidade, eles entram, convidados por nós. Não é? Então, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditas aos menos avançados. Regiões não são físicas, não são regiões físicas, são regiões espirituais, a nossa cabeça é uma delas. É uma região que, se tiver polvilhada, assim, com uma população boa ali de pensamentos, de bons espíritos, eles não entram, eles não conseguem, eles não podem, não tem sintonia. Né? Assim como planos mais elevados, mundos mais elevados, eles também não chegam, não têm sintonia. Então eles só vão aonde eles podem. Infelizmente, na nossa cabeça, às vezes, eles entram sim no nosso campo energético, porque a gente oferece condições. Aí a gente foi lá na Lei de Liberdade para mais 3 perguntas importantes para esse assunto aqui. Aqui, ó. 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? E eles respondem, podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. A gente vai vendo que nós vamos encontrando respaldo para essas respostas dos espíritos, porque eles repetem, né? Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Então, se a nossa cabeça estiver recheada de bons pensamentos, não vai interessar para eles. Eles não vão se ocupar, se eles querem, ainda aqueles que não tenham nenhuma opinião contrária pessoal, né, conosco, são aqueles que querem atrapalhar as coisas, são aqueles desordeiros, né, aqueles espíritos brincalhões, zombeteiros, que querem atrapalhar a vida da pessoa. Eles nem têm tanta determinação assim. Eles entram numa casa para nos observar e ver se podem nos obsidiar ou não. Se podem interferir nos nossos pensamentos ou não. Aí eles vão ver uma casa que tem harmonia, uma casa que tem bons... Isso, quando a gente fala uma casa que tem harmonia, não quer dizer uma casa que não tenha conflitos familiares, não, que toda casa tem. Nós estamos encarnados num plano de provação e expiação, e quem se reúne nas famílias não são espíritos só amigos. Não. Mas uma harmonia não quer dizer falta de conflito, ausência de briga. Não, tem essas coisas, mas tem uma compreensão e uma aceitação, porque tem afeto, né? A gente pode discutir, às vezes, com o irmão, com o parente, mas a gente gosta deles e não tem raiva. Isso não alimenta espírito inferior.
O conflito passa, mas aquele sentimento de carinho fica ali. Né? E depois ele vai acabando. Os conflitos são necessários para que os espíritos se façam a sua redenção, assim, melhor dizendo, um com o outro. Então eles encontram um lar bem intencionado. Encontram um lar que as pessoas se gostam ali. Estão fazendo a parte deles para dar certo. Estão trabalhando honestamente. Tem as inferioridades que lhes são próprias, porque a gente não é espírito ainda muito evoluído. Então eles chegam lá, eles vão ficar influenciando o que? O outro para roubar, o outro. Eles não vão conseguir. Eles vão, então, como se diz vulgarmente, baixar em outro centro. Eles vão sair. Porque eles não encontram ambiente para estarem ali. Né? Eles precisam encontrar. Então eles vão, observam, veem, não, aqui não vai dar enredo, não. Né? Igual aquele que, no mundo, né, que ele quer formar um grupinho para assaltar alguém, ele fica aí procurando um ou outro, conversando um com o outro, fala, aquele ali nem adianta, ó, não vai não. Aquele ali, a cabeça dele é diferente, aquele não adianta nem aliciar, aquele não vai entrar para o grupo, não. Então, eles já largam aquele lá e nem começam a conversar. É assim, é tudo igual, porque esse mundo aqui é uma cópia grosseira do mundo dos espíritos, né? Então, aqui, ó, pois estáis incessantemente rodeados dele, mas cada um só vê as cores que a quem dirige sua atenção. Então, assim, o nosso comportamento não interessar para eles, eles não vão ficar, né? Agora aqui, ó. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Aqueles que a gente não conta para ninguém? Aqueles que a gente tem vergonha até da gente mesmo sentir? Que tem, por quê? Nós somos espíritos reencarnados. Nunca fomos melhores do que somos hoje, já fizemos muitas coisas. E sabe aonde que a gente pode saber isso aí, o que a gente fez de errado? Não precisa muito fazer regressão, não é nada disso não. Reflexão sincera e olhos de ver as nossas tendências atuais. Porque às vezes a gente deixa para lá, a gente não quer nem saber, deixa esse pensamento para lá, mas não. As nossas tendências, não é nem o que a gente faz, não, porque a gente já está melhor um pouquinho, né? São as nossas tendências. Ali que a gente sabe realmente o nosso nível evolutivo. Quais são as minhas tendências? Eu não faço, mas quais são elas? Então isso mostra muito o que a gente fez em outras encarnações, em vida passada. Vidas passadas, mostra um pouco. Isso são os espíritos que dizem, não sou eu, né? Então, ó, conhecem muitas vezes aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então não adianta. Eles entram no nosso pensamento. Não adianta, a gente pode esconder dos amigos encarnados, até dos inimigos encarnados, com essa carinha simpática e bonitinha que a gente tem, mas olha só, deles não. Tanto que, às vezes, nas comunicações, nas reuniões mediúnicas, quando a gente está pedindo socorro para uma pessoa que pediu um tratamento na casa espírita, né? Seja para uma doença física ou para uma obsessão, qualquer coisa assim, quando eles falam alguma coisa, que os doutrinadores sérios, num centro sério, não fica deixando o espírito falar bobagem, não. Porque não interessa para ninguém o que ele quer falar. Não interessa para a gente saber, não interessa para ninguém. Então, quando aquele que está doutrinando o espírito, ele percebe a intenção do espírito, quer ficar desmoralizando aquele onde ele está, quer ficar falando besteira, ele corta. Ele corta isso do espírito, ele não deixa o espírito falar. E o médium também, por isso que a gente tem que ter educação mediúnica. Porque quando a gente dá passividade a um espírito que está obsidiando alguém, que está atrapalhando a vida de alguém, e a gente percebe, porque primeiro passa pelo arquivo mental do médium que vai ser falado. Ele está consciente. Não existe médium inconsciente em comunicação, não. Ele sabe o que o espírito está passando para ele falar. Aí quando o espírito começa a inspirar bobagem, ele corta a sintonia, ele não deixa. E nem ele fica sabendo, porque ele corta a ideia do espírito na hora. Aí o espírito percebe que não pode fazer o que quer.
E isso é educação mediúnica, a gente não pode deixar. Então a gente nem fica sabendo do que ele quer falar, mas às vezes, quando ele começa, que ele fala alguma coisinha, ele fica querendo desmoralizar o outro, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, eu estou... Bom, isso não interessa a ninguém. Né? Ele precisa entender que ele precisa aceitar uma ajuda para ele não acumular dívida para ele. Então, quando ele chega assim, nessa situação, quer dizer, é sempre querendo, né, desmoralizar o outro, que ele está se sentindo ofendido. Mas por que ele sabe dessas coisas? Aí, às vezes, ele chega e fala assim, vocês estão com pena daquela carinha tão simpática, daquela pessoa tão boazinha, vocês não sabem quem está ali. Ora, quem está ali é um espírito com oportunidade de se corrigir. É isso. Porque todos nós erramos, todos nós cometemos erros. Então, eles nos acham. A gente está com outra roupa material, mas a individualidade é a mesma. E a sintonia, às vezes, do pensamento é. Então, eles nos conhecem, eles conhecem nossos sentimentos, eles conhecem a qualidade, né, da nossa afeição pelas pessoas, se é mentirosa ou não, eles sabem disso. Então, mesmo aqueles que a gente quer esconder, eles sabem. Aí, olha essa 459, eu acho isso aqui de uma importância a gente entender e saber que isso é uma realidade. Olha aqui. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Olha só a resposta. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha, isso é muito sério, muito sério. Não é? Porque a gente deixa. Isso que é o mais importante, que nós vamos responder. Eles podem dirigir nosso pensamento e as nossas ações, mas a gente faz porque a gente quer, porque também está lá, eu não coloquei aqui, para não estender tanto, que a gente vai passar por essa lei de liberdade, existem arrastamentos, mas eles não são irresistíveis. Está escrito isso lá. Então, por mais que eles estejam nos influenciando, dirigindo o nosso pensamento, primeiro, um espírito não começa dando um bote desse tamanho. Ele não. Ele começa com uma influenciação sutil. Ele começa semeando discórdiazinhas pequenas aqui e ali, separando você daqueles que têm influência sobre você, que podem abrir seus olhos, que podem te mostrar quem realmente, o que pode estar certo, o que pode estar errado na sua ação. Então, eles começam a fazer um trabalho É igual comer mingau quente. Alguém vai no meio do prato? Ah, não vai mesmo, vai queimar a língua. Então, eles vão comendo pela beirada. Comendo pela beirada. E vão aqui, vão ali, uma coisinha sutil aqui, outrazinha ali, começa a influenciar mais de verdade, até que ele consegue obsidiar. Porque influenciar, ele vai fazer. Aí a gente não pode evitar. O que a gente pode evitar? A obsessão. Aí já é uma influenciação mais forte, que começa isso aí, ó, a influenciar mais o nosso pensamento e às vezes até agir por nós. Então a obsessão, ela tem 3 níveis: a simples, a fascinação e a subjugação. Nenhum espírito subjuga de pronto, não. Ele começa na simples, vai para outra, as pessoas começam a acreditar no que eles falam, começam a achar que eles são realmente amigos, porque estão fazendo aquilo que a gente quer, porque a gente também é inferior, até que eles nos subjugam. Aí, ó, dirigem as nossas ações. E aí eles vão fazer a festa. Né? Ah, mas e aí? Então eu não sou culpado? Claro que é. Responsabilidade dividida. Por quê? Porque eles não chegam e dão o bote em cima, não. Eles vão... Então a gente tem que reconhecer. Evitar a obsessão. Como que se evita uma obsessão? Prestando atenção na influência que está recebendo. Se não for boa, joga fora, corta a sintonia.
fazendo o bem. Então a nossa obrigação é fazer o bem mesmo. Isso é obrigação na alma, é para isso que a gente está encarnado. O único objetivo do espírito no mundo aqui é fazer o bem, porque através disso ele vai se aperfeiçoar. Então que a gente já faça isso. Isso já é metade do caminho andado para a gente não ser obsidiado. Porque influenciado a gente vai ser sempre, né? Então a gente vai voltar ainda a esse assunto lá na Lei de Liberdade, mas todo mundo prestando bem atenção nos pensamentos que carrega, né? Porque é por ali que eles entram, né? Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? E eles respondem para Kardec: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Então aqui a gente tira esse desenhozinho, ele percorre muito assim as palestras de todos, que ele foi criado para isso mesmo, né? Aqui, Herculano Pires tem uma nota que ele coloca sempre dizendo: isso aqui é o espírito. Espírito não é a alma encarnada. Nós vamos ver que os espíritos fizeram distinção entre alma e espírito. Eles fizeram. Mais para frente, no Livro dos Espíritos, nós vamos chegar lá. O que é o espírito? O espírito é aquele princípio inteligente do universo, a força viva da natureza, que caminhou desde lá do início pelos reinos, se tornou um espírito humano pela vontade do Criador, imprimiu-lhe o livre-arbítrio, deu a ele a sua imagem e semelhança no poder de amar, de criar, de fazer as coisas boas, né? Então, só que esse princípio espiritual em sua essência, ele não tem forma. Ele não tem forma. Quando ele está puro, o espírito não tem forma. Ele precisa de uma. Ele precisa, para ele poder interagir na matéria. Ele precisa de um elemento, de um aglomerado fluídico, para que ele possa, através desse aglomerado fluídico, interagir na matéria. Interagir no corpo físico que ele formou através desse aglomerado fluídico, acionando o princípio vital que a gente já estudou, para que a alma encarnada possa fazer sua experiência. O espírito encarnado, que no caso os espíritos dizem que é a alma, possa fazer a sua experiência. Então o espírito em si, ele não tem forma. Não tem. É isso aí, é uma chama. Mas isso é na essência dele. Aqui não é um espírito com o seu aglomerado fluídico, chamado perispírito, que é o capítulo a seguir, né, que a gente vai estudar. É ele puro, na sua essência. É o princípio inteligente puro. Ele não tem forma. Ele é assim. Os espíritos puros se apresentam assim. Mas eles se reconhecem. Mas nós não. Então, por isso que eles dizem aqui, aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Né? Então, quando a gente chegar a espírito puro, não sei quando, né? Milênios, bilênios, trilênios, sei lá quantos, né? Que a gente tem que viver, a gente não vai precisar mais. Mas, segundo o Livro dos Médiuns, Kardec, ali no Livro dos Médiuns, ele fala que o espírito sempre vai estar acompanhado do seu perispírito. Eu escuto, às vezes, oradores muito bons falando que não, que o espírito puro não tem mais. Mas Kardec, no Livro dos Médiuns, fala que ele nunca se separa. É que ele fica tão essenciado, que à medida que o espírito progride, o perispírito vai progredindo junto. Por quê? Quanto mais puro é o espírito, mais puro também é o aglomerado fluídico que o envolve. Então eles ficam quase que semelhantes. Dá a impressão que não tem. Mas ele precisa desse perispírito, porque ele não tem forma, ele é uma flama. Então, quando os espíritos são visíveis aqui na Terra pelos videntes,
eles veem aquela figura que ele era quando ele estava encarnado. Então, aquele que está desencarnado e quer se fazer visível por alguma razão, ele vai aparecer com aquela forma que ele estava, porque é a forma que ele está usando. O espírito, ao desencarnar, o corpo vai para o laboratório da vida e ele leva com ele aquele aglomerado fluídico que é o perispírito, que tem a forma do corpo físico, porque ele foi construído dos fluidos do planeta, auxiliado pela genética ali daquele corpo. Quando ele for pegar um outro corpo, vai mudar a aparência desse perispírito. Porque ele já vai manipular, o espírito vai manipular esses fluidos do perispírito com o material genético oferecido pelos genitores na próxima encarnação. E mudando de mundo, muda até de material fluídico, porque esse que a gente tem pertence ao planeta Terra. Se ele for reencarnar num outro mundo, Júpiter, por exemplo, que é totalmente diferente a constituição planetária lá, Júpiter é um planeta gasoso, então vai ser o perispírito daquele material lá, totalmente diferente desse que a gente tem hoje, né? Então, quando muda, aqui a gente tem mais uma figurinha, ó. Espírito. Aqui, esse espírito com um aglomerado fluídico, que se chama perispírito, que esse corpo aqui, sem o espírito sem isso aqui não consegue interagir com o corpo físico. Então, o espírito, ele produz o seu corpo espiritual com os fluidos do planeta que ele está vivendo, com a forma humana. Segundo os espíritos, essa forma humana, humanoide, essa forma, é para todos os mundos, não é só para a Terra. Nós não vamos encontrar pessoas iguais a nós, mas com essa formação, tá? De membros, corpo, cabeça, e tem essa formação, mas com modelos diferentes. Da mesma maneira que aqui na Terra também a gente não é todo mundo igual, né? O que nós temos de semelhante, de igual aos outros? Dentro da normalidade física, nós temos uma cabeça, 2 braços, 2 pernas e um corpo. Né? Então, mas não são todos iguais, cada um é diferente, cada um é um. E todos os planetas, isso, se eu não me engano, não sei se está no Livro dos Espíritos ou na Gênesis, eu vou separar esse pedacinho depois, para trazer, quando eles falam que todos têm esse formato. Né? Então, isso é dado realmente pelo Criador, essa forma. Né? Então, aqui, esse aglomerado fluídico, ele é construído pelo espírito, com os fluidos, né, para que ele possa, o espírito, interagir no corpo físico. Senão, ele não consegue. Aí, que os espíritos dizem que essa união aqui forma a alma. Tem um corpo ali que está animando, né? E tem um revestimento fluídico para o espírito, que quando ele está na sua essência, ele não tem, mas ele precisa dele para interagir no plano material. 88. Essa flama ou centelha tem alguma cor? Isso, pessoal, faz uma confusão. Faz uma confusão enorme. Eu ia até ligar para você, Rosali, para você me dar a pronúncia da palavra coloração em francês. Não era necessário, mas você pode procurar, se você tiver essa obra em francês, não tem a palavra coloração nessa resposta dos espíritos, não está isso escrito. E tem gente que começa a falar, o espírito, ele é clarinho quando ele é bom, ele é mais escuro quando ele não é. Olha, na escala das cores, o vermelho é o mais inferior. Na escala da sintonia das cores é o vermelho. E fala que o branco é o mais puro. E o que é o branco? É a união de todas as cores. Né? Então, não tem cor.
Não tem essa palavra na pergunta. E nem na resposta. Não é na pergunta, é na resposta. Não tem. Eles responderam assim: para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Aonde está aqui a cor? Vocês estão vendo? Essa resposta aqui deu alguma cor? Não. Deu brilho. Acentua o brilho, não é a cor. Não tem muito tempo, eu ouvi até um palestrante falando assim, não, os espíritos têm os azuis, são mais uns azuis, uns da cor violeta. Isso é aura, mas não é a cor do espírito, não. É o que você emana. É a aura que você emana, é diferente. Não é o espírito que tem essa cor. Ele não tem cor. Ele tem brilho, mais ou menos acentuado. É a resposta que eles deram aqui, ó. Para vós, ele varia do escuro ao brilho do rubi. Não está dizendo cor do rubi, brilho do rubi. Então Kardec aceitou a resposta, porque não foi essa a pergunta que ele fez. A pergunta que ele fez foi essa aqui, ó. Esta flama ou centelha tem alguma cor? Essa foi a pergunta de Kardec. Mas os espíritos não responderam a essa pergunta. Eles responderam da maneira que eles quiseram responder. Então eles responderam: para vós ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. É brilho, né? É brilho. Então, quando o espírito é muito inferiorizado, ele não tem brilho nenhum. E quando ele está bem purificado, aí como eles acharam que o brilho do rubi poderia chegar até esse, porque o rubi puro é lindo, né? É muito bonito. Mas não é a cor do rubi, é o brilho dele. Né? Uma coisa que não tenha cor, ou que seja preto, que é a ausência de cor, pode ter muito brilho. E não tem cor, mas pode ter muito brilho. E o branco, que é a união de todas as cores, também pode ter muito brilho. Então aqui eles não responderam a pergunta de Kardec, não. E Kardec se conformou por alguma razão. Acho que ele entendeu. Ele entendeu ainda porque Kardec ficava atormentando, né? Kardec ficava ali em cima, né? Quando ele não estava satisfeito, ele fazia de novo, até que os espíritos falaram, mas já não falamos, já não foi dito, né? Dando um puxãozinho de orelha aí, a Kardec ficava perguntando a mesma coisa. E ele aqui, ele não foi a tanto. Então, olha o comentário de Kardec. Representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou uma estrela na fronte. É essa uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça por ser ali que se encontra a sede da inteligência. Não tem nada a ver com isso aqui. Estão vendo? E está a seguir, é a seguir no Livro dos Espíritos. Kardec fechou a boca. Ali. Entendeu que não era para perguntar mais nada a respeito. E não perguntou. Fez um comentário a seguir a isso aí que não tem nada a ver, né? Achei tão interessante isso, por isso que cada dia eu fico mais apaixonada por Kardec. Porque realmente ele era o bom senso encarnado. Só saía coisa boa daquela boca, né? Coisa linda. 89. Os espíritos gastam algum tempo para atravessar o espaço? Sim, mas reparem que não tem i. Isso aqui é uma conjunção coordenada. Coordenativa adversativa, nossa professora ali já adiantou. Não é o mais advérbio. Que eu já encontrei também oradores assim. Sim, eles são mais rápido que o pensamento. Não é verdade. Não existe. Ele não pode, não é mais rápido que o pensamento, porque ele se transforma através dele. Como é que pode ser mais rápido que ele?
Então, atentem para isso aqui, ó. É muito importante. Não tem i. Então, não é um advérbio de intensidade. É uma conjunção coordenativa, adversativa. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto. É isso. Tá? Preste atenção. É mas, rápido como o pensamento. Tanto que aqui não deixa dúvida. Ele compara com o pensamento, não poderia ser mais, né? Então, é sem o i. Quer dizer, ele viaja, ele se transporta na velocidade do pensamento. E nós também, não é? A gente não dá a volta ao mundo rapidinho? Quem já deu, é mais fácil que conhece. E a gente vai pelas fotos, pela revista, pelas informações que a gente já viu. Se a gente tem na nossa organização mental pontos significativos dos países, a gente percorre ali rapidinho o mundo inteiro através do pensamento, né? E é assim que eles se transportam. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Eles responderam, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa, pensamento é um atributo. Então, claro, eu acho que aqui eles iam dar um puxão de orelha em Kardec, mas eles resolveram respeitar o codificador que estava fazendo um bom trabalho. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para ele, para onde deseja ir? E eles respondem, ó, uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que atravessa. Mas essa distância pode também desaparecer por completo. Isso depende de sua vontade e também da sua natureza, se mais ou menos depurada. Ora, a gente tem um exemplo disso assim no mundo, né? Um atleta que faz muito exercício, que está em uma ótima forma física, não pede informação para ele se fica longe o lugar que a gente tem que ir, não. Que ele vai falar, é logo ali. Um pulinho ali. Aí você que não tem preparo físico, que não faz nada, e está, às vezes, como eu aqui, com excesso de peso, que faz doer tudo, né? Porque excesso de peso dói, né? O cavalo, coitadinho, tem hora que ele não aguenta quando é uma pessoa pesada demais em cima do bichinho, a perninha ria. Então, aí eu pergunto para ele, não, é logo ali. Aí eu vou, nossa, com 1/3 do trajeto eu já estou com a língua de fora, querendo um banco para sentar, ou rogando, dando reino por uma condução, né? Ele não vai ter noção do tempo, ele não vai nem se preocupar com a distância. Eu vou. Isso aconteceu uma vez comigo. Eu estava numa pousada, num lugar que eu queria ir a uma loja, aí o rapaz da pousada, é logo ali, vai entrar por aqui, é logo ali. Eu andei 1 hora e não achava o lugar. No final das contas, eu já estava desesperada, querendo esganar o cara da pousada. Quando eu cheguei lá, eu só não esganei porque eu botei o crachá de espírita. Mas é isso, o bom espírito, ele não se preocupa com distância. Agora, o inferior, sim, porque ele tem um perispírito pesado. Ele não tem preparo físico, ele é igual a mim aqui, entendeu? Então, é assim. Quer dizer, aí por isso que eles responderam aqui, ó. Isso depende de sua vontade e também da sua natureza, se mais ou menos depurada. Se ele for pouco depurado, ele vai ter, sim, a noção e pode até desistir, né? Porque não é tão fácil assim para ele. Os pensamentos, né, que ele se transporta os pensamentos de um espírito impuro são carregados, são pesados. O puro não, o impuro tem aquele pensamento que ele arrasta. Então, realmente, a facilidade que ele vai ter de se locomover é muito
muito menor do que de um espírito puro. Sem contar que um espírito atrasado, ele acha que ele não passa pela parede. Você fecha a porta, ele fica do lado de fora, mas ele acha isso. Então, tem essas diferenciações, né? Então, nós vamos deixar o próximo aqui, ó, que a gente vai pegar desse, só vou ler para a gente saber o que a gente vai pegar. Olha só. Os espíritos perturbados, tem perturbados, assim, espíritos ainda que não são purificados, né? Têm seus pensamentos confusos, força de vontade embotada pela sua baixa autoestima e encontram-se desprovidos de fé. Assim, podemos induzir que a rapidez do pensamento deles é baixa, quase nula. À medida que o espírito vai evoluindo, seus pensamentos ficam mais coerentes, ao passo que aumenta sua força de vontade e sua fé se torna raciocinada e firme. Desse modo, podemos entender que a rapidez de seu pensamento é, por analogia, de seu próprio deslocamento para ele se transportar, vai crescendo à medida que ele evolui. Até que, alcançando o estado de espírito puro, ele passa a se deslocar de forma quase instantânea de um lugar para o outro. Isso aqui eu vou comentar, eu tenho que procurar o autor, porque isso não está no Livro dos Espíritos, não. Eu tenho esse destaque aí, eu vou procurar quem foi que escreveu, porque quando não sou eu que escrevo e não encontro na obra, eu gosto de botar o autor. Então, eu vou trazer, eu não sei bem, mas eu vou procurar aqui, eu já tirei isso de algum tempo, mas eu vou achar. Eu vou encontrar o autor. E aí a gente vai partir daí e entender no assunto seguinte a ubiquidade dos espíritos. Ubiquidade é a capacidade de estarmos em vários lugares ao mesmo tempo. Deus é onisciente. Tá? Em todos os lugares, né? Ele está. Os espíritos não quer dizer que tenham a ubiquidade, não é que quem tem ubiquidade vai estar em todos, pode estar em muitos, né? Mas não significa em todos, porque espíritos são criaturas criados por Deus e só Deus é eterno e soberanamente justo e bom e reúne todo o poder. Nós vamos ter sempre uma relatividadezinha na nossa perfeição. Então, até semana que vem, se Deus quiser, nos abençoar com a presença encarnada, do contrário, a gente vem desencarnado mesmo, né? Muita paz para todos.